Pronto, iniciamos a gravação, um pouquinho atrasado. Maravilha. Peço desculpas aí para vocês, mas vamos lá. Vamos lá, então. Como o João falou, hoje nós vamos dar início ao capítulo 4. E como que nós vamos fazer? Eu vou fazer uma apresentação um pouco do capítulo 4. Vamos tratar alguns pontos importantes. E depois eu vou abrir para que nós façamos o nosso velho debate, para que cada um traga a sua opinião e sua percepção. Ok? Eu vou compartilhar a minha tela e me digam, por favor, se vocês estão vendo. Ok? Está aparecendo aí? Positivo. Maravilha. Então vamos lá. Hoje é o nosso capítulo 4. O título do capítulo é Filhos da Luz Muito Amados. É, ele vem falando isso desde o primeiro capítulo, ele vem batendo nesse ponto. E para mim é muito claro que por trás disso tem um único aspecto importante que é identidade. Ele vem lá desde o primeiro capítulo até aqui batendo nessa questão, né? Então, filhos da luz muito amados. Isso tem a ver com quem nós realmente somos. Somos filhos, filhas e filhos do Abba, de Deus Pai. Somos cidadãos desse reino de luz e somos muito amados. Nossa companhia com ele, ela tem um valor, tem um preço, nós precisamos enxergar isso. Ela foi conquistada através de muito amor. Quando Jesus se entrega a sua vida, ele faz isso como uma declaração de amor para a eternidade. Então, nós precisamos ter consciência disso, de quem nós verdadeiramente somos. Somos filhos, somos do reino de luz e somos muito amados. Então, como texto base para esse capítulo 4, o, ele usa o capítulo 5 de Efésios, no versículo 8. Para Efésios 5, 8. Ele diz: Vós que éreis, né, do reino de trevas e agora são do reino de luz. Então, porque no outro tempo éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Vejam que ele usa dois tempos verbais aqui, né? Ele usa o passado, ele usa o presente. Nós éramos das trevas, já não somos mais, agora nós somos da luz. E é importante a gente prestar atenção aqui nessa sentença e nesse texto, porque a partir dele é onde o autor vai fazendo um movimento pelo restante do capítulo, usando exemplos da Bíblia, exemplos da realidade dele, e ele vai fazendo essa jogada, para nós percebermos o quanto o nosso desafio hoje é uma tomada de consciência. Então, veja, tendo dito isso, então, filhos da luz muito amados, éramos das trevas e agora somos luz, andemos como filhos da luz, ele chama atenção para aquilo que acontece no nosso dia a dia. Ele começa usando um exemplo, tanto de nós que já somos pais e treinamos nossos filhos, como de qualquer criança que vai aprendendo, seja em casa, seja na escola, seja na igreja. E ele fala, né, para nós prestarmos atenção no treino. Como que nós treinamos as nossas crianças e os nossos jovens? Nós treinamos eles fazendo eles decorarem as respostas ou fazendo eles pensar para resolver problemas, levando eles a pensarem para aprenderem a resolver problemas através do pensamento, através da criatividade, através da autoridade, através do conhecimento. Na prática, o que acontece? O ensino é uma decoreba só. E isso em qualquer campo do conhecimento. Seja lá no infantil, seja lá no ensino fundamental, seja no médio, seja na faculdade, no ensino superior. A carga de respostas prontas, ela é gigantesca. E o que o autor vai falar? Que isso tem a ver com regras e vai engessando o cérebro, o nosso cérebro, o cérebro dos jovens,
a pensar somente dessa maneira, com a cabeça totalmente voltada e presa a regras. No entanto, se nós começamos a ensinar a resolver problemas, nós passamos a criar uma mentalidade que ela não tem limites, uma mentalidade que ela não tem limites na sua visão. Não tem como não lembrar do que o Senhor Jesus disse quando ele estava ensinando. Ele falou assim: largo é o caminho que leva para a perdição, e estreito é o caminho que conduz para a salvação. E toda vez que eu vejo esse tipo de sentença, toda vez que eu vejo esse tipo de proposta, como o autor traz para a gente, eu lembro desse texto, eu lembro dessa fala do Senhor. Porque é muito mais fácil repetir regras sem ter que pensar nelas. É muito mais fácil repetir padrões do que pensar em como resolver problemas. É muito mais fácil reagir dessa forma, economiza energia, tira a responsabilidade dos nossos ombros. E é importante vocês irem me acompanhando desde o comecinho. Filhos da luz muito amados, éramos das trevas, somos da luz do Senhor, andemos como filhos da luz agora. É importante nós lembrarmos dessa questão chave que é a identidade e é importante a gente pensar nisso. Somos treinados para responder de forma automática, não pensando. Somos treinados para reagir dessa forma. E aí ele traz um desafio logo de começo. Ele fala assim: a nossa tendência humana, natural, qual é? É a de reagir com tendência para o julgamento. Ele vai apontar muito o julgamento para terceiros, mas eu também quero trazer aqui o auto-julgamento que nós fazemos muitas vezes. E isso é uma reação praticamente automática. Então, o desafio que ele traz para nós aqui, ele fala, olha, o grande desafio é mudar a mentalidade, porque o caminho natural do ser humano é a tendência para o julgamento, seja o julgamento dos terceiros, ou seja o seu auto-julgamento. E aí ele fala assim, que a natureza humana é inclinação para o que é mal, se inclinar para o que é mal. Essa afirmação deturpa a consciência dos filhos da luz. E ele dá um exemplo super trivial que mostra e prova o que ele está falando. Exemplos de notícias, de escândalos que chamam mais a atenção do que qualquer outro tipo de notícia. Como assim? Se a gente abrir qualquer portal de notícias, se abrir, pegar qualquer revista, qualquer periódico, o periódico, ou a revista ou o portal vai chamar atenção para, por exemplo, famoso ator de Hollywood separa da esposa por causa de tal motivo. Aquilo chama atenção. Olha esse famoso ator de Hollywood que era forte, veja como ele está com sobrepeso agora. Então, o Dani vai dizer para nós que aquilo que é a desgraça alheia, aquilo que é a desgraça do outro, aquilo que tem a ver com o tropeço do outro é o que chama a nossa atenção. Por quê? Porque a nossa tendência é essa, de inclinar-se por julgamento. E ele vai além, e ele vai dizer o seguinte, que o grande, porém, está no fato de que quando nós vemos essas situações, nós nos tornamos juízes. E a nossa tendência natural é gostar de ser juiz. Olha que loucura isso. Nós nos tornamos juízes do próximo e gostamos disso. Novamente, eu lembro do que o Senhor Jesus falou. Lembram do que ele disse? Não julgueis, para que não sejam julgados. Ele já sabia de antemão qual era o foco da humanidade. Julgar e julgar e julgar. Tudo isso tem a ver com identidade. E o Dene vai dizer que lá no fundo existe também uma questão de medo e que é necessário romper com o medo. Mas que medo? Medo do pecado, medo de ser livre, medo da responsabilidade, medo da autorresponsabilidade e medo de caminhar na graça. Tudo isso culmina com uma deturpação da nossa identidade. Dessa forma, ele vai nos mostrar que nós caminhamos no automático e sequer percebemos. E aí ele traz essa tríade ali: erro, julgamento, condenação. Vamos lembrar aqui das palavras que nós temos ouvido recentemente, né? Nós ouvimos falar a palavra da mulher adúltera, lá no Evangelho de João. Qual foi a grande questão ali? Foi uma mulher pega em adultério,
A multidão descobriu e trouxe isso a público. Então, é o que eu acabei de falar. É a notícia da desgraça alheia que chama a atenção. E qual foi a reação do público? Todos se tornaram juízes. Queriam apedrejar ela. Por quê? Porque a regra, a lei dizia isso. Vão lá e apedreja. Ela está em pecado. Merece a morte. A punição dela é a morte. Qual que é a tríade? Erro, julgamento e depois do julgamento, condenação. E aí o autor vai dizer, o Danny vai dizer que o grande problema, o grande perigo é que nós fazemos isso no automático. Eu vou repetir. Nós fazemos isso no automático. O perigo é o seguinte, nós estamos aqui, fazemos parte da companhia de Daniel, fazemos parte da comunidade da companhia, participamos dos cultos, participamos dos estudos, participamos das vigílias, quando podemos, participamos dos encontros presenciais, mas quando uma situação de erro se apresenta diante de nós, a nossa primeira reação, infelizmente, ela é o julgamento. E aí é onde nós precisamos levantar as nossas antenas, ligar a nossa atenção e cuidar da nossa reação. Cuidar da nossa reação, porque o natural vai ser o quê? O julgamento. Eu vou apontar o dedo para o outro. E depois do julgamento eu vou me sentir juiz e vou condenar. E aí ele vai trazer aqui alguns exemplos de crime e castigo. Exemplos do rei Davi com o rei Saul. Exemplo do apóstolo Pedro com o Judas. E eu vou ler literalmente aqui um trechinho do livro, porque eu achei relevante para essa reflexão aqui. Ele fala assim: então, por que Deus reagiu de forma diferente com essas pessoas? Vamos lembrar. Qual foi o grande pecado de Davi? Davi um dia estava desocupado lá no palácio, ele olhou numa janela que ele não devia olhar e viu uma mulher se banhando, ele viu a Batseba tomando banho. Aí o pecado já foi consumado na cabeça dele, dali para se tornar realidade foi só uma questão de tempo. E é bem legal a maneira como o autor ele descreve essa cena, ele vai trazendo nos bastidores com muita imaginação, muita criatividade. Quem não pôde ler, eu recomendo leia, vale a pena. Ele é uma leitura muito rápida, é uma leitura muito leve e é super criativa e a gente visualiza tudo que ele está falando como se fosse um filme. O que o Davi fez? Ele, ele se apaixonou por uma mulher que era casada. O marido dela era um dos principais homens do exército de Davi, era um dos valentes de Davi. Ele manda esse homem, Urias, para a guerra, no pelotão de frente, porque ele sabia que aquele pelotão ia perecer. Ele manda ele na frente para morrer. Acontece exatamente isso, Urias morre em batalha. E aí o Davi vai lá e toma a Batseba. Só que antes disso, o Davi ele teve um encontro com a Batseba. E até o autor, de uma maneira bem ousada, ele vai dizer que, partindo dos pressupostos de caráter, tanto da Batseba como do Urias, o Davi teria se aproveitado à força da Batseba. Isso não está explícito no texto, isso é implícito. E aí a gente começa a ver o tamanho do pecado de Davi. Antes dele mandar o Urias para a guerra, ele praticamente abusa sexualmente daquela mulher e depois ele manda o marido dela para a guerra. O pecado de Davi é profundo. O pecado de Davi é pesado. Então, por que Davi teve uma vida após o pecado e Saul não? Saul, para quem não lembra, foi o rei, o primeiro rei de Israel, antes de Davi. Ele precedeu Davi. Por que Saul pecou e não teve uma vida positiva após o pecado e por que Davi teve? Aí outro exemplo que ele vai trazer, Pedro. Venha, que nós vamos nos lembrar. O Senhor Jesus falou para o apóstolo Pedro: Pedro, Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Você vai me negar 3 vezes. Não, de jeito nenhum, imagine. E ele vai negar 1, 2, 3 vezes. O Judas fez o quê? Ele traiu Jesus uma vez só. Uma vez. Ele contou onde Jesus estava, ele entregou. Ganhou 30 moedas de prata por causa disso. E por que Pedro teve uma vida após pecado, negação, e por que Judas suicidou-se? Então eu vou ler aqui um trechinho que eu trouxe do livro. Ele diz assim: então por que Deus reagiu de forma diferente com essas pessoas? Por que Davi e Pedro tiveram um resultado diferente do que mereciam?
Antes de eu continuar lendo, é legal que da forma como ele traz o pecado de Davi, da forma como ele traz o erro de Pedro, nós, leitores, começamos a fazer o quê? Apontar o dedo e julgar. A gente começa a cometer exatamente a tríade que está aqui em cima: erro, julgamento e condenação. A gente começa a fazer isso com o personagem e o autor, propositadamente, ele faz isso. Ele cria essa atmosfera para que a gente se enxergue: putz, grila, eu estou julgando. Vou retomar aqui a leitura. Qual foi a diferença entre Pedro e Judas? Pedro negou Jesus 3 vezes, enquanto Judas o traiu uma vez. Na verdade, prestem atenção, na verdade, a verdadeira diferença é algo extremamente importante e não está no pecado deles, mas sim no que eles fizeram depois. É o arrependimento. Eu vou repetir, é o arrependimento. Mas o arrependimento só funciona quando a prioridade do ambiente é uma relação de coração para coração. Lembro da aula de semana passada, onde nós aprendemos que o que chama a atenção do Senhor no nosso relacionamento com Ele não são as regras, mas o que chama a atenção dele na nossa atitude, nas nossas atitudes, é justamente o nosso cuidado em atender aquilo que agrada o coração dele. Por isso o autor retoma aqui esse assunto. Ele fala, é uma relação de coração para coração. Por isso que Davi ficou conhecido como o rei que tinha o coração segundo o coração de Deus. Ele segue dizendo, mas o verdadeiro arrependimento é um dom. Ele não é sua opção, não é o seu chamado. É um dom que surge em um relacionamento. Relacionamento. Quando nos relacionamos com as regras, nós temos o mesmo fim que Saul teve e o mesmo fim que Judas teve. Quando o nosso foco não está nas regras, mas no relacionamento que eu tenho com Deus e, consequentemente, com meus irmãos, quando essa relação é uma relação de coração para coração, o meu, após o pecado, vai ser semelhante ao de Davi e vai ser semelhante ao de Pedro. Davi se tornou o principal herói de Israel. Até hoje é celebrado. Pedro se tornou o primeiro grande líder da igreja primitiva e o principal líder da igreja em Jerusalém. Próximo slide. Tudo isso ele vai trazendo para a nossa consciência, chamando a atenção, portanto, para culpa e graça. Eu preciso entender sobre culpa quando tem a ver com a minha culpa, mas principalmente com o próximo quando ele erra. Ok, errou, mas vamos ponderar, vamos entender. Ao mesmo tempo, ele fala, não é passar pano e não é fazer vista grossa ao pecado alheio. Ele, inclusive, vai dizer que teve vários casos na igreja dele em que o pecado era tão grande que ele teve que denunciar para as autoridades competentes, ou seja, teve que chamar a polícia. Não é isso que ele está falando. Ele está falando sobre entender a culpa, mas enxergar a graça aonde existe o arrependimento. E aí ele diz, resistência ao perdão e à restauração. Volta ao começo. O grande X da questão está na nossa consciência e na forma como a nossa consciência é moldada, na forma como as nossas convicções e as nossas crenças são moldadas. Quando a gente vem no caminho do automático, a reação vai ser unânime. Na hora H, nós seremos resistentes ao perdão e resistentes à restauração, seja a minha ou seja do meu próximo. O autor vai dizer que estamos assistindo ao choque entre dois reinos. O reino do medo e o reino do amor. O reino da liberdade e o reino do controle. O reino da luz e o reino das trevas. Vamos lembrar de Efésios 5:8. Nós éramos do reino das trevas, agora nós somos do reino da luz. Andemos como filhos da luz. Então, novamente, os tempos verbais. Fomos no passado, somos no presente, somos no agora. E aí ele vai trazer uma questão aqui que tem tudo a ver com os capítulos anteriores, especialmente sobre a forma da igreja se organizar nos 5 ministérios. Só lembrando, 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele vai dizer que é difícil admitir, mas quando a unção do líder sênior, quem é o líder sênior? O líder principal de uma igreja.
Quando essa unção está focada primordialmente nas pessoas, então as necessidades das pessoas governam o ambiente. Isso é bem pesado o que ele está falando. E se não existe o entendimento do modelo de 5 ministérios que nós temos aqui na Companhia de Daniel, é difícil de entender o que ele está falando. Ele diz o quê? Quando o líder sênior é um mestre ou é um pastor, necessariamente o foco vai estar de forma demasiada nas pessoas. E aí ele vai dizer que as necessidades das pessoas é que vão governar o reino. Por isso que existe a necessidade de termos apóstolos, profetas, trazendo a visão do reino celestial para o governo da igreja na terra. E ele vai dizer, mais uma vez, isso é apenas o melhor esforço da terra para gerar justiça, igualdade ou outro consolo humano necessário. Fica uma provocação aqui. Para quem já andou em comunidades, seja em comunidades eclesiásticas e igrejas, ou qualquer outro tipo de comunidade onde se busque ter uma coesão entre as pessoas, fica uma provocação. Quantas vezes vocês já viram nessas comunidades uma crise por causa de um erro, por causa de choque entre os relacionamentos? E quantas vezes, por melhor que foram os esforços humanos, os resultados positivos não vieram? É muito comum isso acontecer. Por quê? Porque as necessidades humanas que governam o ambiente. Reino da terra, reino dos céus. É o contrário. O reino da terra precisa vir até o reino dos céus precisa vir até o reino da terra. Para finalizar essa primeira etapa aqui, ele vai dizer que nós precisamos atentar, portanto, para a nossa reação. E olha o que ele traz. Ele fala, o diabo está trabalhando para nos destruir. E o modelo da terra para o céu, geralmente, o ajudará a realizar o seu objetivo na igreja. Ajudará quem? O diabo. Então, vejam, desde o nosso nascimento na fé, desde o nosso nascimento nesse mundo, até o nosso nascimento da fé, até agora, existe uma oposição. A palavra chama de o nosso adversário, nosso inimigo. O diabo ele está trabalhando o tempo inteiro para nos destruir. E aonde ele trabalha? Esse é o campo de batalha, nos nossos conceitos. E aí, o Dene vai trazer um baita de um exemplo. Ele veio falando, então, do rei Davi, ele veio falando de Pedro, ele cita o exemplo da mulher adúltera, mas daí ele traz um exemplo da igreja dele. Ou melhor, do contexto em que ele conviveu, da igreja de um amigo. E se vocês lembram, o exemplo que ele trouxe foi de um casal, novamente, líderes dentro da igreja, e esse casal ainda tinha uma situação ímpar, porque eles eram ministros do louvor, e desde que eles assumiram essa responsabilidade, a unção celestial sobre a igreja cresceu. Olha, prestem atenção nisso. Esses detalhes são importantíssimos. Ele conta o exemplo desse casal que estava na igreja há um bom tempo, e a partir do momento que eles assumiram a liderança no louvor, a unção da igreja ficou muito maior e a igreja vinha crescendo em graça durante os cultos. E era notório, principalmente por causa da participação do esposo. Veja o que acontece. Passa um tempo, um amigo dele, que era pastor desse casal, liga para ele e fala, olha, estou com um problema com esse casal. O marido admitiu que já traía a esposa fazia anos com a amiga deles. E pior, a amiga que eles ainda tinham discipulado, uma discípula deles. E não foi uma vez. Foi um relacionamento em adultério. E aí ele pergunta, Dani, você pode conversar com eles? E ele aceita e vai conversar. E aí ele traz aquela metodologia dele fantástica de aplicar perguntas e perguntas certas. E aí, durante a conversa, ele pergunta, principalmente para o marido, porque o marido estava ali, né, assumindo a posição do culpado, a esposa na posição de vítima, extremamente sem confiança, ele extremamente envergonhado, e o Dani pergunta para ele, mas qual é o problema? E ele fica insistindo nisso. Qual é o problema? Qual é o problema? Qual é o problema? Lembram? E a partir dessas perguntas, ele vem construindo, tirando as camadas da cebola para chegar até o cerne do problema. Né? E daí, ele trata o casal se arrepende, se reconcilia, tudo ali na frente dele.
E após isso, né, a esposa do Dene, que estava presente, tinha visto antes, aliás, ela tinha tido uma visão profética, entregou a visão profética, e ao final dessa reconciliação, dessa restauração, exatamente o que ela viu aconteceu, né? A luz do reino estava presente sobre o casal novamente, especialmente sobre o homem, sobre o marido. Passa o tempo, a liderança da igreja, da qual o dele não faz parte, né? Ele tem a igreja dele, a liderança resolve tratar o caso desse casal. E o Dene troca uma ideia com eles e fala o texto que eu vou ler agora. Ele fala assim: esse homem se arrependeu, ele é um homem transformado. Mas, por que agora vocês conhecem o que estava oculto durante os últimos 4 anos, acreditam que precisam puni-lo? Se vocês fizerem isso, então não teria sido melhor que ele tivesse continuado sendo um mentiroso desprezível, um prisioneiro do seu cativeiro, em benefício da sua igreja? Uau, que pancada que é esse exemplo. Vamos entender. Ele vai dizer assim: olha, agora a grande diferença é nada mais, nada menos do que a consciência de vocês. Esse homem que admitiu ter pecado, ele não elevou o nível de unção da igreja de vocês durante as ministrações? Elevou. E quando isso aconteceu, ele estava em pecado ou não estava? Estava. O que não existia era a consciência de vocês sobre o pecado dele. Daí, olha que ele fala isso: se vocês punirem ele, não teria sido melhor que ele tivesse continuado sendo um mentiroso, desprezível no seu cativeiro? Porque ele vai dizer o quê? Que no fim das contas estava bonito para a igreja. Vou seguir a leitura. O que vocês vão fazer com a verdade? Essa pergunta é chave, pessoal. O que nós vamos fazer com a verdade? Não com as regras, com a verdade. Aquele homem não precisa de punição, não precisa de remoção, não precisa de férias, não precisa de uma licença, de uma liminar ou de qualquer coisa dessa natureza. Aquele homem precisa prestar contas a alguém para garantir que ele mantenha a luz acesa. E ele precisa limpar a sujeira que fez. E ele termina falando assim: precisamos perder o nosso medo do pecado e o nosso medo do homem. Olha isso que tremendo. E precisamos parar de punir aqueles que se arrependem. Tudo isso tem um único propósito: tratar a nossa identidade, para que nós possamos enxergar quem realmente nós somos e enxergar no nosso próximo quem realmente eles são. Não são transgressores, não são quebradores de regras. Somos todos filhos da luz. E precisamos pautar as nossas decisões e as nossas reações na verdade e no relacionamento que nós temos com o Pai. É isso. Fiz esses slides para resumir aqui de forma bem breve esse capítulo 4. E agora é hora da gente abrir para vocês falarem. Se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, falem. E agora é hora de vocês colocarem a opinião de vocês sobre esse capítulo 4 também. Enquanto vocês vão levantando a mãozinha, aquela mãozinha do Zoom aqui, é importante, eu quero só dizer para vocês um ponto, né, sobre esse capítulo, né, que eu fiquei realmente bastante, ele é muito forte, né, para mim foi um capítulo que trouxe um entendimento de muita sabedoria e com a visão realmente de reino, não com uma visão terrena. O que ele trouxe para nós é algo que a igreja vem vivendo isso ao longo, talvez, de milênios, onde o homem foi colocando regras e as regras acabam fazendo com que nós entremos na parte que é da religiosidade e do legalismo, porque isso nos leva, né? Regras nos levam a isso, legalidade e principalmente religiosidade. Então, o que acontece, na maioria das vezes,
As regras, elas vêm para colocar padrões de comportamento e de outras coisas que estão relacionadas ao cristão, só que um ponto que é fundamental se lembrar é que o que Deus quer de nós não é que nós só sejamos cumpridores de regras, mas que nós tenhamos uma vida de intimidade com Ele e que façamos o céu descer. Então, ele traz esse entendimento para nós, e eu preciso que vocês entendam que isso é realmente a nossa visão como companhia de Daniel. É a visão que nós temos para que você possa seguir cada vez mais buscando relacionamento com o Pai e não buscando cumprir regras. Então, veja só, todos aqui que saíram de ambientes, de religiões que são mais tradicionais, sabem do que está falando aqui, o próprio Juliano trouxe aqui, né? Quantos de nós, que em igrejas tradicionais, principalmente as evangélicas, né, tradicionais, já não viveu? Quem tem mais de 30 anos aí, como que passou por igrejas tradicionais, quem nunca viu um caso como esse, de um membro que pecou, ter que ir lá na frente confessar o seu pecado, meu, quantos nós já não vimos isso acontecer? Então, ou seja, não é que neste momento ele está realmente rechaçando esse tipo de comportamento, porque um comportamento como esse mais afasta a pessoa e leva ela mais ao pecado do que aproxima ele de Deus. Então, o nosso objetivo como líderes e como companhia não é escancarar o pecado, mas é corrigir, é haver cura, é haver restauração. Então, eles foram. É uma sabedoria incrível o que ele fez. As perguntas que ele fez realmente são perguntas extremamente direcionadas para que o homem, principalmente, que foi o pecador, né, que ele que pecou, ele que traiu, ele tivesse um entendimento, que ele olhasse para dentro dele, para achar onde? Achar a raiz do problema. E pelo que está lá no livro, a raiz do problema ele encontrou onde é: relacionamento com o pai. Entendeu? Então, ou seja, havia uma dor que estava nele, porque o relacionamento dele com o pai não era saudável. E ele falou: meu pai nunca fez isso, eu estou repetindo o comportamento dele. E chegou ao ponto de falar: eu fui enganado. Então, olha para vocês verem a profundidade que tem. Um cara que peca e ele tem o hábito de pecar, de trair a esposa, identificou que esse problema foi adquirido numa iniquidade, que quem já fez aqui a iniquidade com o apóstolo, sabe do que eu estou falando. A iniquidade gerada pelo pai foi transferida para o filho alimenta ela, e essa iniquidade faz com que ele tenha realmente um comportamento na atualidade que seja de adultério, de um homem adúltero. Quando a glória de Deus entrou nele, o entendimento caiu, ele caiu em arrependimento profundo, pronto, a cura aconteceu. Então, não há necessidade, depois de um movimento como esse, de você escancarar o pecado para a comunidade de uma forma geral. Por quê? Entra um outro ponto, que esse aí é um ponto que eu falo muito para quem é próximo de mim, já deve ter me ouvido falar algumas vezes. Qual é o ponto? Queridos, Deus perdoa e joga o seu pecado no mar do esquecimento. Só que o homem julga. Então, aquele processo que ele falou lá de pecado, julgamento e condenação, aquilo é de homens. Porque não passa muitas vezes, quando há o arrependimento no meio daquilo, você não passa por essas etapas com Deus. Que Deus, a hora que você se arrependeu, pronto, cessou, você não vai ser julgado, você não vai ser condenado, ele vai te perdoar, entendeu? Mas o arrependimento precisa ser genuíno, entende? Então ele traz o exemplo de Davi, porque, queridos, Davi, ele não foi. Olhem, parem e prestem atenção. Davi se deitou com Batseba e ele foi muito ousado de dizer que houve realmente até um estupro com Batseba, que fez forçadamente. Eu até creio nisso, porque como ela era casada e ele era o rei, ela não podia dizer não. E aí, 3 meses depois, às vezes 4 meses depois do pecado, ela vem e fala: estou grávida. Aí, antes do filho nascer, ele arquiteta todo o plano, faz o marido voltar, para o marido poder ter relação com ela, para dizer que era filho dele. Não, isso não acontece, aí ele mata o cara. Mas olha quanto tempo ele levou arquitetando o crime que ele ia cometer, que ele cometeu um crime. Então, o pecado dele não foi assim. Não aconteceu assim, hoje ele pecou e logo se arrependeu e acabou tudo certo. Não, foram meses. Então, se coloca na vida dele, entende isso,
Tenta voltar lá e viver esse momento e entender dessa forma, olhando a linha temporal. O pecado de Davi foi muito severo, porque ele não só se deitou com uma mulher, mas ele fez um filho com ela e tentou apagar o pecado dele, arquitetando um plano para o cara poder assumir o filho que não era dele, e quando não deu certo, ele arquitetou um outro plano para matar o cara. Gente, é um pecado profundo. E quando ele vai e fica 7 dias aos pés do Senhor, ele levanta outro homem. Davi não levanta o mesmo. Por isso ele tinha o coração de Jesus. Então eu só quero reforçar isso aqui para vocês, que essa é a nossa visão. Qual visão? A visão de realmente não fazer, não escancarar o pecado de ninguém, porque isso não faz a pessoa mudar de caminho. Não há uma conversão. Conversão é só para vocês entenderem, tá? Conversão é você mudar de direção. Isso no trânsito todo mundo sabe. Converta à direita, você vai virar à direita. Então você sai daqui e vai para uma conversão. Isso é conversão. E mesmo um crente precisa converter-se, converter o seu coração contra o pecado. Então, não há uma conversão genuína quando nós não temos um coração perto do coração de Deus. É relacionamento puro. Então, isso me faz assim ter essa necessidade de dizer para vocês, queridos, reforcem a intimidade de vocês com Deus. Quanto mais intimidade com Deus vocês tiverem, mais santidade você terá. Porque o pecado vai te constranger. Entendeu? Quanto mais intimidade com Deus, mais constrangido você ficará com o pecado. E rapidamente o teu coração vai entrar em arrependimento. O que não pode fazer é um arrependimento superficial. Aquela coisa de peca, despeca, isso aí realmente cometer o mesmo pecado, não pode. Tanto é que o autor reforça isso, né? Quantas outras mulheres, como Batseba, Davi fez da mesma forma? Nunca mais. Não se tem relatos na Bíblia que ele tenha cometido um outro adultério da forma como ele fez. Então, ele não pecou mais. Aí entra o que ele falou: vai, não peques mais. Que Jesus falou para a mulher. Então, Davi fez isso. Por isso ele tinha o coração segundo o coração de Deus. Sabia que errou. Então, vejam só, estamos sujeitos ao pecado, queridos. Nós todos estamos sujeitos ao pecado. E muitos de nós podem estar cometendo pecados, até pecados severos. Mas isso não significa que a gente é do diabo. Vou falar o português correto para vocês. Significa que você está com o coração em Cristo, mas entrou pecado em você. Eu gostei muito do exemplo que ele deu lá no livro também, que ele falou assim, certa vez que ele foi numa obra e ele pisou numa tábua e o prego entrou no pé dele. Aí ele falou assim, em nenhum momento, na minha mente, o prego entrou nele. Então, ou seja, um corpo estranho estava dentro dele. Ele falou, em nenhum momento ele associou o prego ao pecado. Por nenhum momento eu pensei que eu fosse prego. Porque ele é homem e o prego entrou nele. Então, ou seja, nós somos homem, o pecado entrou em nós. Então, eu não sou o pecado. Eu deixei ele entrar dentro de mim. Qual que é o meu papel? Tirar ele de mim e voltar ao caminho. Entendeu? Então, é uma mudança na estrutura mental que a gente tem, queridos, que realmente nós precisamos ter isso. E por que eu reforço? Porque todos nós aqui viemos de uma doutrina, de doutrinas realmente, e doutrinas muito religiosas, que são voltadas para pensamento humano, muito nessa estrutura mental. Inclusive eu, né? Eu também ainda tenho essa estrutura que eu luto contra ela todos os dias, que é a estrutura do pecado, do julgamento e da condenação, entendeu? A gente precisa sair fora disso, porque a gente só faz isso se há rebeldia. Aí é outro departamento. Mas quando há arrependimento, não há necessidade. Não há necessidade, porque isso precisa ficar muito claro para todos nós. O que vai mover o coração de Deus para nós em relação ao pecado é o nosso coração constrangido, né, com o que a gente fez. Amém? Ninguém levantou a mãozinha. Eu estou aqui falando um monte aqui só para o pessoal levantar a mãozinha. Acho que eles estão abduzidos, né? Vai lá, Rose, fala aí. Shalom, shalom, queridos. É, esse livro, esse capítulo realmente, João, como você falou, é muito forte. Principalmente assim para o meu ministério, eu senti muito impacto. Então, eu assim,
E desde o começo, como você falou da religiosidade, né? A gente tem lutado contra isso desde que nós entramos na companhia, né? Porque nós fomos formados de uma forma e, e quando a gente entrou na companhia, a gente tem lutado nisso a cada dia. E quando eu li esse capítulo, nossa, foi uma cajadada na minha cabeça. E entrou muito forte essa questão da religiosidade, principalmente aqui quando eu estava lendo, né? E o que me chamou a atenção foi quando ela, a esposa do Dani, profetizou. E aí ela profetizou algo tão bonito que Deus ia fazer na vida dela, o que ela estava vendo, e ele tão pesado, tão cheio da culpa, que ele não recebeu aquilo. Ele falou: olha, você é muito gentil, você está sendo muito gentil, mas eu não vejo assim. E isso me fez lembrar uma época, uns 2 anos atrás, eu tive um sonho com uma pessoa, um conhecido nosso até, né? E eu sonhei com ela e eu fui no outro dia, acordei e fui falar com ela no WhatsApp. Eu falei: tudo bem com você? Você tá bem? Porque o sonho não era muito legal. E eu falei: você tá bem? E ela me respondeu assim: agora está tudo ótimo. Estou indo agora mesmo buscar a minha separação. Gente, eu quase desmaiei. Eu quase desmaiei, porque eu nunca imaginei na minha vida que estava nesse processo, que ela já tinha até separado, e ela começou a se justificar. Eu nem imaginava isso. Ela começou a se justificar, falando que chega de aparência, chega de viver de aparência. E eu fiquei assim, gente, impactada com aquilo, porque era um casal que a gente convivia nos eventos e eu não esperava, eu não sabia de nada, não tinha nada, eu só tive esse sonho e fui conversar com ela. E de repente ouvi uma notícia dessa. E aí eu falei para ela, né, que eu tinha algo para falar, mas que eu não ia falar ali naquele momento, que eu ia falar 3 dias depois. E aí eu fui orar e fui jejuar 3 dias, e foi uma luta muito grande entre a minha alma e o Espírito de Deus. Foi uma luta muito grande. E no fim, no final dos 3 dias, eu profetizei sobre a vida dela, falei algo sobre Deus, sobre o que Deus tinha falado, que Deus falou muito comigo, falou assim: eu não quero que você julgue, eu não quero que você fale palavras de peso, porque isso ela já tem recebido muito. E eu ali levei uma profecia de que, porque, gente, ela é uma apóstola tremenda, a profecia na vida dela caminhava junto, o que ela falava da minha vida era muito grande. E ali eu falei para ela que Deus, que ela não se esquecesse que Deus ainda queria usar a vida dela. E foram coisas assim que eu achei coisas, sabe, tão gostosas de se ouvir, que eu fiquei e falei. E aí eu escrevi para ela só falou assim: obrigada, não falou mais nada. Mas aí ficou tudo certo, né? Não ficou. Gente, imagina a luta na minha mente. Eu achei que eu tinha sido muito mole com aquela profecia. Porque a minha questão de julgamento era muito forte. E aí eu fiquei por dias relutando, brigando comigo mesmo por ter dado aquela profecia tão. Foi uma profecia igual a esposa dele falou, tão acalentosa. E eu achei que não era aquela profecia, eu achei que já comecei a brigar comigo mesmo, que não era de Deus, que era de mim, que não sei o quê, gente, mas eu fiz o que Deus me mandou fazer. E quando eu li essa parte, quando eu li esse capítulo, gente, aquilo foi tão acalentoso para a minha vida, tão assim sobrenatural. Esse capítulo realmente todos que a gente lê é um ensinamento muito grande, mas
muito forte no meu ministério, foi muito forte. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Isso é de fato o que Deus tem feito, né? Quando a gente realmente se coloca né, a olhar e ler com propriedade, Deus fala conosco, né? E o teu ministério está muito ligado a isso, né, Rose? Que realmente, né, a profecia tem relação muito forte com ouvir a Deus, com estar mais próximo, coração com coração, entendeu? Não julgar, não julgamento, gente. Esse é um ponto do profeta. O profeta precisa cuidar muito com o coração, porque muitas vezes ele coloca o julgamento dele, as crenças dele, na profecia que vem do outro. E Deus não quer profetizar com a tua verdade, mas com a verdade dele, entendeu? Então, o profeta precisa estar muito atento com isso aí. Ele coloca o coração. E quando eu falo de coração, eu falo que é a alma. Então, quanto mais alma tiver na hora de você profetizar, mais errado vai ser sua profecia, entendeu? Quem é profeta sabe muito bem disso, né? A Mirella tem esse dom também, a Rose. Cadê as outros profetas daqui agora que sumiram daqui da tela, entendeu? Mas os profetas sabem bem disso, que a alma é o que mais interfere na nossa profecia, entendeu? É o que mais atrapalha. Aí, ó, é bem isso. O Juliano lembrou bem aqui, ó. O profeta Jonas contestou a profecia de Nínive. Tanto é que pagou, né? Foi para outro canto, né? Mais alguém quer fazer alguma pergunta, queridos? Pode abrir, Sirlene. Sirlene primeiro, depois a Gisele. Shalom, boa noite. Na Shalom. verdade, não é uma pergunta. Eu não consegui ler o capítulo todo, porque, para mim, né, para alguns aqui que já sabem da minha história, do meu desenvolvimento espiritual, foi muito impactante, desde as primeiras linhas, né? Foi muito impactante. E eu vou reler novamente, vou concluir o capítulo, porque para mim está sendo muito denso, porque para mim é algo novo. Eu nunca vivenciei isso, nunca vivenciei essa experiência de ter o arrependimento como um dom e de receber isso como bênção na minha vida. Então, eu nunca tive essa experiência, né? O pecado sempre foi utilizado como punição, né? Como condenação e como exclusão. Então, eu sempre vivi desta forma. Então, isso para mim é muito novo. Está sendo libertador. E aqui na página 96, né, que eu li até a 97, antes do subtítulo, ter a oportunidade, né, como o autor aqui coloca, agora eu sou um filho de Deus outra vez. E é dessa forma que eu me sinto, né? E ler esse capítulo, para mim, foi libertador, de saber que eu não preciso viver debaixo, eternamente, né, a minha vida toda debaixo de um pecado, né, que eu tenho essa possibilidade de ter o arrependimento, porque eu tinha o arrependimento, mas o arrependimento não funcionava para mim, porque eu estava debaixo de regras, de legalidades, que mesmo arrependida, eu não conseguia ter aquela capacidade de voltar para o estado, para a condição de filha de Deus, né? E hoje eu estou nesse estado, nessa condição, e esse capítulo, para mim, foi libertador. Penso. Uma coisa importante na fala da Sirlene, né, que é importante reforçar. Ela falou assim, isso é muito novo, né? Para ela está sendo novo porque ela vem de um outro local, enfim. Mas o ponto aqui não é que isso é novo. Na verdade, isso é mais antigo do que a gente pode imaginar, entendeu? A questão é que nós, né, tiramos isso. Nós que eu falo é o homem. O homem tirou isso, quebrou isso, colocou regras, colocou normas, colocou dogmas, colocou um monte de religiosidade, um monte de legalidade, e a gente gostou. E a gente veio vindo e veio fazendo e se perdeu e se afastou demais disso. Essa é a essência. Na verdade, isso não é novo, isso é muito antigo. Isso vem desde antes de Jesus até. Mas Jesus veio e reforçou isso. Que ele falou, relacionamento com o Pai. Jesus aqui na Terra, ele falou, relacionamento com o Pai. É óbvio que ele não veio quebrar nenhuma lei. Ele não veio, ele veio reforçar a lei. Só que ele falou, relacionamento com o Pai.
e a gente cria regras. E as regras podem ser chamadas de dogmas também, entendeu? Então, não é novo, tá, Sirlene? A questão é para você é novo, mas isso é fato, eu entendi isso perfeitamente, entendeu? Eu acho que a sua história, Sirlene, é muito similar à história da Mirella. Uma hora vocês têm que se falar aí, porque, né, Deus vai fazer muitas coisas aí com vocês duas aí, porque a história é muito similar, tá? Gisele, bora lá. Shalom. Também não é uma pergunta, é, é algo que eu gostaria de compartilhar. Eu já estive nesse lugar, dessa história onde o autor ele mencionou, né? Ele relatou como exemplo. E quando eu estive nesse lugar, que eu fui levada a esse arrependimento, onde eu chamei a minha liderança para confessar, para que eu realmente tivesse caminhando em luz, eu fui excluída, eu fui rejeitada, eu fui abandonada, simplesmente assim. Eu me senti muito pior do que eu já estava. Então foi muito marcante, muito doloroso para mim, que o pecado por si só já é nossa sentença, já já é o veredito, assim, sabe? Porque já destrói o pecado em si, imagine as consequências. Então, quando eu não tive esse suporte espiritual, esse apoio, eu busquei em outros lugares, eu busquei ajuda, eu só não queria permanecer na vida de pecado. E foi quando um dia minha alma gritou e Deus, ele, com muita generosidade, com muita graça, com muito amor, me levou a um lugar onde eu passei 30 dias sendo cuidada do corpo, alma e espírito. E lá, né, eu fui levada a entender a raiz da situação. Eles não olharam ali as ações, mas a causa. Por quê? Porque era um ciclo que se repetia, era algo que eu lutava, eu lutei a minha vida toda. Então, quando foi identificada a raiz, veio a liberdade, veio a leveza. Eu pude olhar para mim e com olhar de graça, não com olhar de condenação, né? Porque como é que eu vou olhar com olhar de amor, olhar de graça para o próximo, se eu não consigo olhar para mim? E eu olhava para mim, eu só via condenação. Quando eu fui levada, né, a descobrir, a desvendar essa raiz, que foi lá da infância, né, foi a falta de afirmação na paternidade, alguém que era para me afirmar, para me proteger, foi alguém que me abusou. Então, eu cresci, né, com os meus muros de proteções que eu mesmo criei. Então, eu me tornei aquilo que Deus ele não sonhou para mim, com a identidade totalmente deturpada. E com a ajuda de líderes, né, conselheiros, com esse entendimento, eu consegui, nós conseguimos, né, detectar a raiz da situação e foi tratado isso. E hoje eu vivo livre, né, pela graça de Deus. E quando eu li esse capítulo, eu falei, gente, Deus é incrível, né? Trazendo à memória aquilo que me dá esperança. Então, com essa mesma experiência que eu passei, eu posso aconselhar alguém, eu posso olhar com graça, eu posso, né, também entender que da mesma forma que veio a redenção para minha vida, né, essa redenção também, essa pessoa pode alcançar a redenção. Então, quando eu estou aqui alinhando meu caráter em Deus, ele se encarrega e cuida da minha reputação. Então, esse livro aí, ele firmou ainda mais a minha esperança em Deus. É isso aí. Obrigado, Gi, é isso aí mesmo. Veja só, uma coisa que você falou, Gi, e até mesmo que a Ana Luísa, ela escreveu aqui no chat, ela achou que estava falando para todo mundo e acabou mandando só para mim. E aí eu vou dizer algo do que ela falou aqui para a gente e tá ligado ao que a Gisele falou.
que veja só, a Gisele falou que ela já viveu essa experiência, assim como vivida no livro, né? Nós também, eu e Flávia também, nós casamos grávidos. E nós éramos de dentro de uma igreja, e a igreja tradicional. E para nós podermos, né, consertar isso aí, a gente ficou 1 ano afastado da igreja. A única coisa que foi diferente para mim é que o pastor que a gente tinha, ele foi muito sábio. E ele falou para mim, João, pede afastamento. Que se você pedir afastamento, eles não vão te julgar. Você volta daqui um tempo. Falei, tá bom. Fui lá e pedi afastamento. Porque, veja só, houve arrependimento no meu caso? Sim, houve arrependimento. Mas, independente do arrependimento, eu já sabia o que eu queria. Eu queria casar com a Flávia, de qualquer forma, entendeu? Então, ou seja, o fato dela estar grávida não mudou em nada o meu desejo. Então, ao mesmo tempo, havia uma confusão na minha mente naquele momento, se realmente era necessário eu passar por uma correção, uma vez que eu estava com a mulher que eu amava, e que eu queria realmente que aquilo acontecesse. A única coisa que não queria que acontecesse é que a gente tivesse que casar antecipadamente, entendeu? Mas veja só, quando você tem as regras, o que acontece é exatamente isso, é que a gente passa pelo processo natural que o homem criou: pecado, julgamento, condenação. E eu também fui condenado, fiquei 1 ano afastado. Quando eu voltei, eu tive que sentar para falar com o conselho e tudo mais. E a Ana lembrou uma coisa que o pastor Marcelo falou na semana passada, que é sobre exatamente as regras nos empobrecer, não é que empobrecer nossa mente, de pensamentos, entendeu? Ela realmente traz para nós algo assim, se já está pronto, por que você precisa pensar? Só cumpre. Né? Você não precisa pensar, você não precisa se relacionar, você não precisa procurar nada, está tudo pronto, é só cumprir. Ó, segue esse trilho aqui. Você segue esse trilho aqui que vai dar tudo certo. E, gente, o que mais a gente vê são pessoas religiosas morrendo e indo para o inferno. Por quê? Porque vivem uma vida de religiosidade, mas longe de Deus. Longe, longe e longe demais de Deus. Porque, veja só, eu conheço pessoas que são presbíteros de igrejas, ou seja, que é o mesmo caso que teve nesse aí do livro, entendeu? E têm a vida hoje no pecado. Vivem na prostituição, vivem, né, numa vida casado com filho, tudo certinho, mas vivem numa vida de adultério, entendeu? Então, isso aí que foi o exemplo do livro é a coisa mais comum que a gente vê dentro das igrejas, que tem muitas regras, que não estimula o relacionamento com Deus. Então, o meu papel aqui de Flávia e de todos nós aqui da liderança e tudo, é estimular vocês, é impulsionar vocês, é provocar vocês a se relacionar com Deus, não com as regras. Não com as regras. Porque uma das coisas que eu tenho certeza aqui, que se eu perguntar aqui para vocês, qual que é a regra da companhia de Daniel? Eu acho que vai sair de tudo, menos o que existe de regra, porque não existe regra. Existe regra uma só. Seu coração tem que estar buscando cada vez mais a Deus. Tem que estar buscando relacionamento. Relacionamento, intimidade. Isso traz santidade. Isso vai te trazer muito mais poder. O que eu quero é que vocês sejam poderosos. É o que Deus quer para nós, gente. Poder. A igreja precisa de poder. E para ter poder, a gente só precisa ter relacionamento com o Pai. O pecado não prospera dentro do coração, dentro da vida de um homem e de uma mulher que tem intimidade com Deus. O pecado não vence. Não vence. Nós precisamos compreender isso. Porque nós realmente temos essa vida. E tem importante falar isso também, viu, gente? Porque às vezes o que acontece? Quando nós pecamos, entra dentro de nós um espírito do pecado, né? E esse espírito do pecado nos leva a ter um comportamento como teve o homem do exemplo que teve ali, de derrotado, de se achar o próprio pecado, entendeu? E de se achar, às vezes, até mesmo o próprio inimigo. E quando acontece isso, significa que você está aprisionado. Você vai para uma prisão, onde o inimigo te encapsula nisso aqui. A Gisele pode me dizer se isso aí também não aconteceu com ela. A gente se sente, assim, preso. Por quê? Porque o pecado nos prende mesmo, entendeu? E quando o pecado nos prende, ele pega, nós temos dificuldade de sair dali de dentro, porque a gente vai confessar e vai passar pelo julgamento. Poxa, que dor!
Que dor é essa que eu vou ter que viver com isso? Então, o que muitas vezes acontece é que pessoas que pecam omitem o pecado com medo do que vai acontecer, principalmente com o julgamento e a condenação que ele vai ter que passar. Então, o que eu falo, que é importante para vocês, é muito mais fácil você confessar uma tentação do que ter que confessar um pecado. Então, se existe uma tentação, é algo que está te tentando, né? É tipo assim, meu, se isso aqui continuar, eu vou pecar. Pede ajuda antes de pecar, entendeu? Antes de pecar, para que você não caia no pecado e se aprisione lá dentro. Porque aí vai gerar muito mais esforço, tanto o seu quanto o nosso, para te tirar desse calabouço, dessa prisão que o pecado te leva, entendeu? Então, enfim, vai lá, Ana. Você falou agora que eu lembrei de uma parte do livro que a hora que eu estava lendo me prendeu bastante assim, porque eu tô numa busca real nova, né? Não é que eu vim de outro tipo, já falei isso, mas gosto de repetir, até porque tá ficando gravado, né? Mas para mim é tudo muito novo. Então eu já tenho minhas dificuldades aqui em entender o que que é parábola, o que que é verdade, enfim, tenho minhas dificuldades de entender aí, porque eu sou também muito racional. Mas essa parte que você disse agora do o que me chamou a atenção no livro foi uma hora que ele falou assim, que às vezes por a gente não ter esse relacionamento, né, com Deus, a gente acaba entendendo ou acreditando, achando que que o jeito que a gente vive é o Deus que a gente conhece, que ele vai nos julgar ou que ele vai nos olhar da forma como a gente está acostumada. E que isso é um perigo também muito grande, porque a gente acaba achando que Deus é tipo como a gente na hora de viver tudo isso. E isso nos afasta muito mais. Porque eu, por Sim, exemplo, eu não tenho clareza hoje do que é pecado, do que não é. Claro que tem algumas coisas que dentro do meu bom senso, eu sei que não tá certo. Agora, essa coisa do sentir, ou até do saber mesmo o que está escrito lá, né? Acho que semana passada eles falaram que reclamar, por exemplo, é pecado, ou murmurar, ou alguma coisa que está aí nesse nicho. Eu não sabia que isso era pecado, mas realmente não tem pessoa que consiga prosperar na reclamação. Então, para mim, tem um lado de bom senso aqui no meu racional que me leva para esse caminho. Mas muitas vezes, a hora que você está vivendo ali, você acha que o divino está te olhando daquele jeito, que são as crenças que a gente tem por detrás de tudo isso, né? sim, De tipo, nossa, meu Deus, eu falava muito isso, João, eu falava assim, nossa, Deus deve olhar lá de cima, às vezes fala assim, nossa, ela não entendeu nada. Então, deixa eu mandar de novo, porque ela não tá entendendo. E aí eu lembro que uma terapeuta minha falou assim, nossa, é esse o seu Deus? O que te julga desse jeito e que fica te castigando atrás de uau, castigo até você entender? Caraca, que crença que você tem sobre Deus, né? Então é isso, tipo, e eu entendo também um pouco de que, tipo, Deus, ele não é só a parte de Jesus, né, que é só o Salvador. Ele tem, sim, as, vamos chamar de regras, já que a gente falou tanto disso hoje, né? Ele tem os jeitos, as formas ali de te falar que não, isso não pode, não, isso aqui não vai ser legal, não, isso aqui é contra o que você veio fazer. Então, para mim, você entende que fica também muito desafiador eu entender, tipo, tá, eu entendi que o ser humano fez regras para a religiosidade dentro desse capítulo, ficou muito claro para mim. Eles queriam expor as perfeito, pessoas, que isso é coisa do ser humano e não de Deus, né, ou perfeito. das leis divinas. Então, algumas coisas ficaram claras, mas eu tenho ainda alguns Não, perfeito. desconfortos nas leituras, sabe? Queria só mais compartilhar e trazer isso, assim. Sim, eu vou dizer para você uma coisa. Existem regras dentro da Bíblia? Sim. Porque se não tivesse, não existiria os livros chamados livros da lei. Então, tem as leis. Leis é lei, lei tem que ser cumprida. Então, existem leis nos céus que precisam ser compartilhadas e vivenciadas na terra. Porque a palavra de Deus fala, como é criado na terra, será no céu, né? Então, ou seja, tudo que a gente tem aqui, tem lá no céu também. Mas você viver na lei, e a lei que vem de Deus é uma coisa, a lei dos homens é outra. E isso nós precisamos ter claro, e esse capítulo trouxe claramente isso para nós. A lei dos homens, em alguns casos, é diferente da lei de Deus. Então, se você pegar lá Êxodo 20, por exemplo, Ana, você vai ver que lá em Êxodo 20 tem os 10 mandamentos.
Então, os 10 mandamentos bíblicos são as regras que todo cristão precisa cumprir. E eu estou dizendo hoje todo cristão para você entender que está dentro do que a gente acredita. Mas essas regras foram criadas só para cristãos? Não. Ela foi criada para a humanidade, entendeu? Então, porque você fala assim, ó, dentro da sua mente tem coisas que o seu bom senso, não é que é por bom senso, é porque tem regras que são leis que foram criadas para a humanidade. Matar alguém é legal? Não é, entendeu? Então está escrito lá, não matarás, não adulterarás, entendeu? Não fará falso testemunho. Então tem 10 mandamentos ali que fala para você que são mandamentos de boa conduta, que são leis. E muitos desses mandamentos se tornaram não só leis espirituais, mas também leis dos homens. Então, hoje, se você matar alguém, você vai ser julgado, condenado e vai ser preso. Porque se tornou uma regra da lei, da justiça, entendeu? Justiça não é dos homens, mas é baseado na justiça divina. Então, mas o ponto é que quando nós temos o pecado, e quando um pecador se arrepende, é aí onde o homem tem dificuldade, e a justiça do homem tem dificuldade de entender, entendeu? Porque Deus, ele perdoa sim, e na Bíblia fala que ele lança o nosso pecado no mar do esquecimento, entendeu? Onde é o mar do esquecimento? Onde é o abismo? O Amaro, que era um profeta que faleceu, ele costumava falar isso, onde que é a lata de lixo de Deus? Onde é a lata do lixo do céu, né? Nós não sabemos, mas ele manda para uma lata de lixo que não volta mais. Então, mas agora o homem julga, é isso que eu falo para vocês. Então, se lá atrás eu tive o pecado, como eu falei para vocês, eu e Flávia casamos grávidos. Então, a gente tinha uma vida de sexual antes de casar. E aí, quando eu falo isso em alguns lugares, as pessoas fazem o quê? Nossa, mas olha só, é o apóstolo hoje, é a apóstola hoje, e eles falam que não pode fazer isso hoje em dia, mas eles fizeram isso. Então, queridos, é natural, o homem julga. E tá tudo bem, eu não me importo com o julgamento dos homens, porque eu sei que Deus já me perdoou, entendeu? Mas o ponto é que nós precisamos compreender que Deus espera de nós e essa liberdade, nós precisamos viver isso também, parar de julgar e, de fato, entender que quando há o arrependimento, Deus perdoa. E não cabe a nós julgar se houve arrependimento ou não, entendeu? É Deus que faz isso. E as obras depois que a pessoa fez, ou seja, o comportamento que ele tem do pecador, o comportamento, as atitudes que ele vai ter depois do arrependimento, vai mostrar isso para nós. Ele muda completamente a sua vida, entendeu? Se ele volta a pecar, aí não, né? Aí, de fato, ele volta ao pecado e aí ele não houve conversão mesmo, de fato, então ele ainda está no pecado, entendeu? Pode falar, Valquíria. Então, não podia deixar de falar, né, dessa questão aí que você comentou e que ficou muito aqui para mim, a intencionalidade. Essa palavra é até para refletir, né, para nós aqui com uma reflexão muito profunda, porque quando você falou de regras que Deus criou, ele teve uma intencionalidade, e uma intencionalidade tão profunda de amor, de cuidado, de que a gente não sofra, que a gente se livre, né, das coisas que nos faz sofrer, das coisas Exato. que nos impedem de chegar até Ele. Muito diferente da intencionalidade da humanidade, do humano. Exato. Exato. Né? E até eu me reporto a questão também como quando ele fala, né, que as regras, né, o jugo, o ensino é leve. Por quê? Porque tem todo esse embasamento dessa intencionalidade de Deus, que é amor, Exato. que é totalmente ao contrário, né, dessa questão humana, e que o quanto é importante a gente estar, né, querendo cada vez mais, através do relacionamento, da intimidade, chegar cada vez mais próximo à consciência de Deus, né? Cada vez um pouquinho mais, né? Ficando mais semelhante e pensando, né? Mais parecido com essa consciência de Deus,
né? É isso. Nossa, esse livro, assim, tem me mostrado muitas coisas, um livro, assim, que eu agradeço a Deus por ter chegado nas minhas mãos. Eu não conhecia, não tinha a oportunidade de ler esse livro. Para mim está sendo, assim, uma graça mesmo, divina, um presente, né, através de vocês, né, ter chegado, né, às nossas mãos, às minhas mãos, esse livro. Porque Amém. realmente, como já foi falado aqui, né, a cada capítulo, né, é um mover que espiritualmente falando, né, nos está transformando, né, Amém. e nos levando, né, cada vez mais próximo ao nosso Deus, né, através do exemplo todo de Jesus. Meu Deus, eu não poderia deixar de falar. Amém, amém. Obrigado, Obrigada. Valquíria, obrigado. Olha só, eu vou encerrar, porque senão aqui a gente vai longe, tá, gente? E o nosso objetivo aqui é não deixar muito, né, ser muito, prolongar muito esse aqui, que é um estudo mesmo, para a gente poder só realmente ter todos esses ensinamentos aqui. Então, olha só, para a gente poder concluir, eu tenho 2 recadinhos para dar para vocês. Primeiro deles, sexta-feira agora, nós vamos ter a vigília. Começa às 10 horas da noite, nós vamos ter salas proféticas, então convidem pessoas de fora, convidem, né, podem convidar familiares, amigos, pessoas que realmente você acredita que precisam ouvir uma palavra de Deus, porque o nosso objetivo é falar com cada um, que Deus fale com cada um, com cada pessoa, entendeu? Então haverão palavras de liberação para todos. Então, a não ser que Deus realmente fale para você, a palavra é nenhuma. Eu vou ter que falar, entendeu? Nós vamos ter que liberar, entendeu? Não tem palavra para você. Você entrou aqui, mas Deus não vai falar com você, entendeu? Então, pode acontecer, como já aconteceu. Então, ou seja, a gente só precisa compreender que Deus vai falar e Deus vai fazer, e se tem pessoas que não terão palavras, está tudo bem, mas o ponto é o tema dessa vigília é para a gente compreender que é um tempo novo que Deus quer dar para nós, um tempo de cantar, um tempo de alegria, um tempo de regozijo e um tempo de agradecimento. Então, um tempo de louvar. Então, que Deus possa abençoar vocês, que vocês possam vir trazer pessoas. Normalmente, queridos, a gente não se estende muito madrugada dentro, mas tudo a gente não pode dizer que vai acontecer, né? Quanto tempo vai levar e tal, porque Deus, ele gosta de aprontar as deles, entendeu? O que eu posso dizer é que nós estamos extremamente preparados para ir até a hora que Deus quiser falar com todos, tá bom? Então, esse é o primeiro recado. O segundo recado é sobre nossa festa de tabernáculos que vai acontecer lá em Ponta Grossa. Então, por favor, se você ainda não está com seu nome lá, e você se esforce um pouquinho, porque da mesma forma que nós estamos vivendo esse tempo de alegria, esse tempo de cantar, a festa de tabernáculos eu acredito que vai ser uma virada muito importante para nós, porque é uma festa de regozijo, de você realmente colocar Deus no centro da sua vida, e entender que Ele é o provedor. Então, se esforcem na medida do possível para estarem junto conosco ali, né? Nós já estamos em 70 pessoas, né, para essa festa. Então, pode ter certeza, vai ser uma festa que vai ser incrível. E eu gostaria muito de ter todos vocês que estão aqui, né, que estão junto conosco. Alguns já disseram que não vão poder ir, a gente compreende, está tudo bem, mas o negócio é esse. Eu gosto de reforçar. Se esforce, vê se dá, ainda pode dar tempo, né? Deus pode mover ainda as coisas aí para que você possa estar junto com a gente, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês, uma ótima semana a todos vocês. Eu vou encerrar por aqui. Juliano, hora para a gente poder encerrar, tá? Amém. Pai, muito obrigado por essa noite. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor nos permitiu aprender. Te agradecemos pela vida do teu servo que escreveu o livro que nós estamos estudando. E te agradecemos, Senhor, porque para cada um de nós o Senhor trouxe um ensinamento profundo. Nosso pedido, Pai, é que o Senhor, através do teu Santo Espírito, possa ministrar em nossas vidas. Que o Senhor possa mandar, Senhor Deus, os teus anjos especiais para que todo esse entendimento, Senhor Deus, realmente fique fixado no nosso coração e na nossa mente, Senhor. Que nós possamos caminhar focados em relacionamento contigo. Que o nosso coração esteja preocupado, Senhor Deus, em agradar o teu coração. Que nós possamos caminhar em intimidade contigo e em novidade de vida, Senhor.
Em nome de Jesus, a nossa oração é essa sobre cada um dos nossos irmãos aqui, sobre a companhia do Daniel, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a nossa noite de sono e o restante da nossa semana que nós te pedimos, Pai. Amém, Senhor. Amém, queridos. Que Deus abençoe vocês, que Deus possa continuar abençoando e prosperando a vida de vocês. Tenham uma ótima semana. Tu és, ninguém é como nós. Shalom, shalom. Até mais. Deus abençoe. Ninguém